Hoje no programa 9 Minutos a gente dá continuidade à conversa com o astrólogo Paulo Randal. Paulo, agora nós falamos ontem, você falou a respeito de tendências a partir de configurações planetárias que definem fases que a sociedade vive. Essas configurações determinam comportamentos de massa. Ou seja, isso é um padrão predominante que prevalece acima das individualidades, então? Eustáquio, se nós pensarmos agora como filósofo, né, que foi a minha defesa de tese do bacharel, foi sobre a alma e a questão do livre-arbítrio. É um livro que eu editei, próprio da monografia. O que te faz ter vontade? De repente você tem vontade de caminhar até Anchieta. O que te fez? É algo que foi motivado por você racionalmente, eu quero fazer isso, ou algo que veio dentro de você e te fez? O que me fez gostar da astrologia? O que me fez querer descer de caiaque, o rio? Então, quer dizer, afinal de contas, a vontade é minha ou é a vontade de um ser maior que induz dentro de nós certas vontades? Então, partindo desse princípio, eu penso que Deus está habitando a todos e promovendo em todos um estímulo. E na astrologia a gente observa esse estímulo. Eu pego um mapa de uma criança que acabou de nascer e eu vou dizer ao pai dela, assim, ó, seu filho tem essa tendência característica assim, assim, é falante, ou isso, aquilo, é tímido, é isso. Então, quando a criança vai crescendo, o pai vai vendo aquelas características, ele tem até uma felicidade de estar diante de uma criança que ele tem já predisposto todos os potenciais. Ele não vai massacrar aquela criança para ser o que ela não nasceu para ser. Então é isso que eu acho que a astrologia ajuda muito na compreensão da personalidade, essas predisposições que estão divinas no ser. Uhum. Mas a partir daí você consegue definir essas tendências mais coletivas. Sim, porque existem planetas que são pessoais na astrologia e planetas que são geracionais. Então, os planetas pessoais é o Sol, que fala do indivíduo como eu quero ser herói, né? Meu ato herói, o Sol. A Lua fala do meu afeto, como eu lido afetivamente com as pessoas. Por exemplo, quem tem Lua em Virgem, se você chegar e dar um abraço nele em público, ele fica olhando para ver se alguém não viu e interpretou mal aquele abraço. Já um taurino, se ele não abraçar, parece que ele não... Expressou afetividade. Não expressou, porque a lua em touro precisa de pegar na pessoa. Então, cada pessoa tem uma lua num signo. E essa lua, quer dizer, o cara pode ser de qualquer signo, qualquer um dos 12 signos, mas a lua pode estar também em qualquer um dos 12 signos. Então, um ariano é explosivo, mas se ele tem uma lua em câncer, ele é uma mãe, quando está dando atenção a alguém, ele leva para casa, quer fazer comida. Entendi. Mas vamos ver o seguinte, vamos definir então essas funções, na composição psicológica de cada signo. O Sol é o quê? A identidade? É a identidade heróica. Eu quero brilhar através disto. Tá. O ascendente, o signo ascendente. O ascendente é o astro, é o signo que estava na linha do horizonte quando a pessoa nasceu, era quem está chegando. Então, é como a pessoa chega, como ela se mostra personalidade. Inicialmente. Então, você chega uma pessoa tímida, por exemplo, mas depois ela se sente à vontade e passa a ser uma falante. Às vezes ela chega falante e depois se introjeta. Então, o ascendente é como eu me mostro. Aí eu falo bem assim, o Sol é o ser e o ascendente é o parecer. A persona. É a persona, a máscara. A persona. A Lua... A lua é o sentimento, como eu mostro afetividade, como eu relaciono com a minha mãe, qual é a identidade afetiva da minha mãe, que eu introjeto em mim. Quer dizer, cada filho tem uma mãe diferente, porque ele tem a lua num posicionamento. Mas as famílias, parece que Deus coloca as famílias numa condição muito interessante, que você vê... Pois é, mas aí você tem a relação dos planetas e as respectivas casas. Como é que você faz essa interação? Como é que rola isso? Quando eu pego o mapa de uma pessoa, eu vejo em que áreas da vida a pessoa vai usar o potencial que aqueles planetas indicam. Então, a pessoa tem um Mercúrio, que é a comunicação do indivíduo, o modo dele falar. Então, Mercúrio, por exemplo,
num signo metódico, como Virgem, Capricórnio. São pessoas que têm uma mente cética, né? Céticas, desconfiadas. Então, se ele tem Mercúrio neste posicionamento, mas está lá no alto do céu, o Mercúrio estava passando no céu, no alto, essa pessoa quer projetar essa mente para o mundo social, para o mundo profissional. Mas se ele tiver isso numa casa 3, ele vai ser um escritor, ele vai querer estudar para poder escrever as coisas, para mostrar às pessoas através de uma técnica escrita. Se é na relação com a casa 7, que é a casa do casamento, é como ele necessita estar sempre conversando com alguém. Então, quer dizer, de forma técnica, de forma metódica, mas posicionados em focos diferentes na vida. São quantas casas? 12? São 12 casas. 12 casas. Cada uma responde ou identifica um aspecto da vida da pessoa. A casa 1 é da personalidade, a casa 2 é do patrimônio, quais os valores dele, né? Valores é uma coisa, né? A casa 3 é do modo de comunicar, a casa 4 é da família e do passado, a casa 5 do amor, esportes, filhos, lazer, aquilo que ele ama, né? A casa 6 do modo de trabalhar e saúde, os hábitos do indivíduo, a casa 7 do relacionamento, a casa 8 da sexualidade e daquilo que ele quer ter controle sobre o outro, a investigação do outro, a casa 9 da busca cultural, a casa 10 da busca profissional, do status, mais do status do que o modo de trabalhar, a casa 11 da coletividade, os amigos, os grupos que ele quer participar, e a casa 12 o modo de introspecção. Então tem pessoas, a Mi Klink, ele tem muitos planetas na casa 12, por isso que ele necessita de ficar meses numa solidão, num barco sozinho, remando, porque a solidão para ele é um alimento. Já tem gente que não tem nenhum planeta na casa 12, tem um monte na casa do relacionamento a 2. Então, para a pessoa, o que mais quer é estar junto com alguém. Existem casas vazias, então? Sem a presença do planeta? Vazias, O que define, por exemplo, um escorpião na casa 8? Uma pessoa que tem escorpião na casa 8, ela vive muito os instintos da forma mais intensa. Ele é investigador, é pesquisador, ele, quando chega num ambiente, ele senta numa posição que ele possa estar percebendo tudo que se passa. Já um leão, por exemplo, um sol em leão na casa 8, ele vai botar aquela roupa mais chamativa para mostrar que ele é sexy, que ele é o gostosão. Então, cada pessoa vai expressar o seu herói, que é o sol, que é o seu signo, na forma com que ele se encontra no mapa. Entendi. Em 9 minutos a gente conversa com o Paulo Randal. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o astrólogo Paulo Randal. Paulo, agora, já definimos mais ou menos a função das casas, já tem uma noção básica do que importa saber qual é o ascendente, que tem a ver com a hora do nascimento, né? Sim. O signo solar, por que é a lua, é importante ter essa leitura. Agora, como é que são aquelas coisas que vocês falam nos oposições, quadraturas, tensões, que são aspectos tensionantes? É interessante que os caldeus, né, há mais de, vamos botar aí 5 a 10 mil anos atrás, né? A gente não sabe exatamente quando eles formataram, mas eles perceberam que todos os planetas que estão num eixo da cruz, né? Se eu tenho um planeta aqui e outro aqui, em relação à Terra, eu sou a Terra, né? Tá. Então, se eu tenho um aqui e outro aqui do lado, eles estão a 90 graus ou a 180 graus, né? Tá. Esse eixo da cruz é o eixo de tensão. É como se os deuses, né, aqueles deuses gregos, egípcios lá, estivessem em briga um com o outro. Então, se eu tenho Vênus em conflito com Marte, é o prazer e a ação em conflito. O indivíduo quer fazer algo, mas na hora que ele vai fazer aquilo não dá prazer a ele. Ele quer viajar, mas ele pega o ônibus que vai entupir o banheiro, que vai ter um cara lá chato. Parece que toda vez que ele age para buscar o prazer atrapalha. E às vezes ele pode, Marte é a sexualidade, Vênus é o romance, ele pode seduzir de um jeito e levar o indivíduo a achar que ele é de um jeito, e quando chega no ato sexual lá, ocorre uma agressividade, ocorre uma tensão. Então, a pessoa que nasce com isso está sempre inquieta, insatisfeita. Já os ângulos de harmonia é o ângulo do triângulo.
Quando há 120 graus ou 60 graus entre um planeta e outro, é um talento natural, Eustáquio. A pessoa nem sabe, porque desde pequenininho ele já faz aquilo naturalmente. Por exemplo, eu tenho uma harmonia no meu mapa da ação e do ser. Então, eu não consigo dizer para você, Eustáquio, que eu não vou fazer algo. Porque se eu falar, eu vou fazer, porque eu sinto que eu vou fazer. Né? Então, é uma coisa que desde menino as pessoas se assustam com o meu modo de fazer as coisas. Que eu quero fazer e eu busco os caminhos para fazer. Já tem gente que vai querer fazer e nunca faz, porque o Sol dele e o Marte não estão em harmonia. Então ele quer fazer, mas na hora que vai fazer, o amigo não vai, não sei o quê, entendeu? Então o mapa astrológico tem esses ângulos. Os principais são o ângulo da cruz e o ângulo do triângulo. São os fantásticos. Os triângulos sempre é o ângulo de harmonia. Tá. Veja bem, então a pessoa precisa ter plena noção de 5 números essenciais para se definir, né? Os números expressos em dígitos, 2 dígitos cada um, são 10 dígitos, nós temos aí hora do nascimento, dia e mês, né? E o ano. Ano também, né? Por causa dessa questão de horário de verão, né? Não, ano porque cada ano os planetas estão numa posição diferente. Então são 12 números que você tem. O planeta Plutão demora 250 anos para dar uma volta no céu. Então, por exemplo, quem nasceu na geração de Plutão em Virgem é a geração do pessoal da ecologia, que quer lutar contra, né, aquilo que é em excesso, essa luta ecológica. Já quem nasceu Plutão em Libra é dos caras pintada, querem a arte, a explosão artística no mundo. A arte como gráfica explodiu depois da geração dos caras pintada, que é de 1972 a 83. Aí depois vem o das tatuagens, da sexualidade brutal, aquela sexualidade exposta, que é de 83 a 95. Deixa eu te fazer uma pergunta. E nesse cenário, como é que está a questão da mulher, que está em franca hegemonia? A mulher manda hoje. Nós vamos entrar num período agora de repressão da mulher. Plutão entrou em Capricórnio em 2016, 2015, 2016. Começa uma tendência, uma repressão, o homem querendo mudar esse papel que ele entrou de submissão. E Urano está em Áries. Desde que Urano entrou em Áries, em 2008, começou uma explosividade masculina, né? A luta de quase gladiadores, né? Bem Urano em Áries mesmo. E vai ficar mais 5 anos Urano em Áries. Então, cresce o masculino extremo e cresce a repressão da autoridade feminina. Inclusive, no mapa do Brasil, Eustáquio, nós vamos ter 2016 uma fase onde vai haver um conflito muito forte com a nossa presidenta. Porque vai ser um momento em que o Brasil vai estar querendo... Algo vai acontecer, o universo já tem planejado, né? Para que haja uma erupção contrária à imagem da nossa presidenta. Não porque é a Dilma, né? No cenário, Deus criou a Dilma ali naquele personagem, mas é como se o Brasil tivesse assim, um momento de tensão com o papel da autoridade feminina. Você vê o seguinte, é uma leitura que eu sempre fiz muito pessoalmente, num país latino-americano machista, uma mulher, 2 mulheres disputarem a presidência da República, eu achei altamente emblemático. Sim. Né? E a gente percebe no mundo inteiro Angela Merkel, você percebe realmente essa hegemonia. Não precisa perceber. Olha na UFS, olha aqui na tribuna, olha nas redações, olha no mundo do trabalho, perceber essa hegemonia. Eu até achei assim, finalmente, de repente, talvez um mundo mais rosa, talvez fique mais harmônico. Talvez a mulher não tenha essa beligerância natural do homem, né? Que é do homem, da testosterona, essa beligerância, né? Sim. Eu acho que nós temos promessa de um mundo melhor. Quer dizer que isso, então, nós não vai estamos acontecer. entrando agora num ciclo de negação da figura. Agora, por exemplo, o mapa da nossa presidenta da Dilma é um mapa excelente como líder. Excelente, porque ela é um trator. Ela não admite a inverdade para ela. Então, se alguém fizer algo
que coloque ela como uma pessoa falsa, ela massacra essa pessoa, porque ela não admite, para ela, porque ela tem muitos planetas em Sagitário. E Sagitário quer se manter inclusive como o solar dela, verdadeiro. o sol dela em Sagitário. Então, são vários aspectos astrológicos que indicam uma pessoa espetacular para dirigir o país nesse momento, botar ordem nos trilhos. Mas, astrologicamente, existe um ciclo nebuloso em relação à figura da presidenta. Da mulher. Como mulher, a autoridade Qual do gênero? Daqui a 2 anos. Paulo, eu acho que você, a pedido dos telespectadores, você vai acabar voltando aqui para falar mais coisas. Que bom, Por enquanto, eu estou muito, muito grato a você pela sua disponibilidade de estar nesses 2 dias conversando conosco. Eustáquio, eu gostaria de oferecer, né, aos seus telespectadores a possibilidade de acessar o site astrociência.com.br. Lá tem a opção de pedir o mapa astrológico simplificado, que a pessoa vai entender cada posição planetária e se conhecer bem. Muito bom, esse trabalho tem dado assim às pessoas um alento muito legal. Grato novamente, Paulo. Em 9 minutos, a presença do astrólogo Paulo Randal. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender